Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de rede de computadores. Aqui é o professor Lidmar Casteluber e na aula de hoje daremos continuidade no conteúdo iniciado na aula passada, que foi protocolos da arquitetura TCP/IP. No início da aula passada eu apresentei alguns dos tópicos que iríamos ver dentro desse conteúdo de protocolos da arquitetura TCP/IP. No decorrer dela, nós vimos que a arquitetura TCP/IP, assim como o modelo OSI, ela é dividida em camadas, né? No entanto, enquanto no modelo OSI temos 7 camadas, na arquitetura ou modelo, TCP/IP, nós temos apenas 4, que são a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede e a camada de enlace, que atua em conjunto com uma camada física. Destes tópicos aí, que eu apresentei, nós iniciamos na aula passada os protocolos da arquitetura TCP/IP, começando com a camada de aplicação e seus principais protocolos, que são o Telnet, que trata de emulação de terminais, o FTP para transferência de arquivos, o SNMP para o gerenciamento e controle de equipamentos de rede, o SMTP para o envio de mensagens de e-mail, o HTTP para o envio e recebimento de páginas da internet e o DNS para a associação dos nomes simbólicos dos sites com os seus endereços IP. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo das camadas da arquitetura TCP/IP, partindo para a próxima camada, abaixo da camada de aplicação, que é no caso a camada de transporte. Bem, a camada de transporte ela tem como função estabelecer uma conexão confiável entre a origem e o destino dos dados, garantindo que os pacotes que saíram do computador de origem chegaram ao computador de destino integralmente e na sequência correta. O protocolo responsável por essa tarefa na camada de transporte é o TCP, que fica carregado nos computadores de origem e de destino, controlando o fluxo de dados. O TCP ele estabelece uma conexão lógica entre os computadores de origem e destino e controla os blocos de dados recebidos. Por exemplo, caso um pacote não tenha chegado ao destino, o protocolo TCP ele detecta esse erro pela falha na sequência de recebimento dos blocos e solicita o reenvio ao computador de origem. O protocolo TCP também é responsável por encaminhar os dados recebidos para as respectivas aplicações por meio do número da porta. O número da porta é um dos campos de controle do protocolo TCP e especifica para qual aplicação os dados devem ser enviados. Por exemplo, se os dados recebidos vêm assinalados com o número da porta 80, dados recebidos de sites da internet, o protocolo TCP ele encaminha esses dados para o browser, o navegador da internet. Caso os dados venham com o número da porta 21, que é a porta do protocolo FTP, o protocolo TCP ele encaminha os dados para a aplicação FTP, que vai fazer a transferência de arquivos. Os blocos de dados do protocolo TCP/IP também são chamados de segmentos. Outro protocolo da camada de transporte é o UDP, que difere do TCP por não controlar o recebimento dos blocos de dados nem os erros. O protocolo UDP ele é utilizado em aplicações industriais, como envio de dados de sensores que não necessitam de controles, pois os dados são recebidos e processados por amostragem. Como o protocolo UDP ele não tem controle, o seu processamento é consequentemente muito mais rápido, tá? Aqui nessa imagem nós temos as camadas de transporte, com os protocolos TCP e UDP, camada mais superior aí, Embaixo dela temos a camada de rede com o protocolo IP e as camadas de enlace e física, que atuam juntos ali com os seus respectivos protocolos. Mas no caso aí o que interessa nessa parte é os protocolos TCP e UDP na camada de transporte ali, na terceira camada aí de baixo para cima. Aqui nós temos o formato do bloco de dados ou segmentos, segmento, que é o nome que a gente dá para o bloco de dados do protocolo TCP. Então, essa imagem representa um segmento TCP e os campos dela são esses aí que estão aparecendo, porta de origem, porta de destino. Apresentando cada um deles aqui, nós temos o seguinte: a porta de origem, ela identifica o número da porta da aplicação do transmissor para a qual o TCP vai transportar os dados, Então, de onde que está vindo, os dados, o número da porta.
A porta de destino ela identifica o número da porta da aplicação no receptor, no computador que vai receber, né? Destino da transmissão para a qual o TCP do destino vai entregar, né, os dados. O número de sequência ele é o número de sequência do segmento transmitido, né? O segmento, no caso, o pacote de dados, né? Indicando, no caso, o número do primeiro byte do campo de dados. O número de confirmação de recebimento atua na confirmação dos segmentos recebidos, indicando para o transmissor a numeração do último byte de dados recebidos sem erros. Quando há recepção sem erros de um segmento, né, de um pacote aí TCP, o TCP de destino ele informa ao TCP transmissor de origem que está pronto para receber o próximo byte de dados, né, com o número de sequência seguinte ao último recebido e confirmado. Depois temos o tamanho do header, né, ou seja, do cabeçalho, né, que indica o tamanho dos campos de controle, ocupando para isso 4 bits, mais 6 bits reservados e 6 bits de código de controle para estabelecimento e encerramento de sessões de comunicação, dando um total aí de 16 bits, né, que seria no caso 2 bytes. Temos depois o tamanho da janela, que indica o número de pacotes que o receptor vai receber antes de confirmar o recebimento. É a quantidade de bytes que o receptor pode receber em seu buffer, tá? Que é uma memória temporária. Aí temos o CRC, que é o controle de erros, né? O checksum. É um valor calculado sobre os dados transmitidos e recalculado no destino para comparar se está igual, para validar os dados recebidos como corretos, né? O controle de erros que já foi explicado, tá, em aulas anteriores também. Aí temos um indicador de urgência que indica que o segmento deve ter prioridade na transmissão. Temos algumas opções que são um campo não obrigatório, tá, utilizado para outros controles. E aí temos os dados que são os dados propriamente dito, né, vindos das camadas superiores e que serão transportados pelo TCP. Então o protocolo TCP ele trabalha dessa forma, né? Ele recebe os dados da aplicação, ele encapsula em seu bloco de dados, né, o segmento com o controle, né, e envia esse bloco ao protocolo IP que vai endereçar e encaminhar, né, esses dados pela rede. Aí o protocolo IP, ao receber o segmento TCP, ele vai encapsular novamente em seu pacote, aí no caso, né, no pacote IP, incluindo os controles e os endereços, né, nos seus campos, né, nos seus campos próprios aí, né, nos campos do pacote IP. Então, o pacote do protocolo IP ele é então enviado para a placa de rede do computador, que vai encapsular, né, esses dados em um frame Ethernet, transformando esses dados em sinais elétricos e encaminhando pelo cabo de rede até a placa do computador de destino, utilizando o protocolo de enlace Ethernet CSMA/CD, que fica na placa de rede e controla a transmissão do meio físico, que no caso aí é o cabo de rede. Portanto, nós vemos aí, né, que os protocolos eles têm em cada camada, né, uma função específica, né, na transmissão dos dados. Já o protocolo UDP ele é mais simples e rápido do que o TCP, possuindo uma menor quantidade de controles na transmissão. Ele não usa o controle de fluxo nem as confirmações de recebimento utilizadas no TCP. Por isso ele é considerado um serviço de transporte não confiável, tá? Que não faz correção de erros. Ele foi projetado para aplicações que provêm os próprios processos de correção de erros ou que necessitam de transmissão com maior velocidade e menor processamento, além de exigir um menor retardo, né, do protocolo. Por exemplo, transmissão de voz ou imagem. Ele é possível se pensar no protocolo UDP, por exemplo, naquelas transmissões de vídeo ao vivo, né? Onde a gente às vezes percebe que cai a conexão às vezes, né? Ou então não chega todos os dados, né, da transmissão, né, ao vivo. A imagem corta, depois de um tempo ela volta, né? Ou então o áudio corta, né? E depois de um tempo ele volta. Então isso acontece porque não tem essa verificação, essa correção de erros. Em jogos online também, onde é importante se ter informações em tempo real, né? Qualquer tipo de aplicação da internet assim que se necessite atualização em tempo real assim das coisas, né? É parecido com o funcionamento do protocolo UDP. Nos jogos online, como eu estava falando, aquele lag, né, que acontece, por exemplo, né, que às vezes um personagem está passando do lado do nosso e
ele some e de repente ele aparece lá na frente, né? Então é porque ocorreu um pouco de perda de informações aí, né? Então o protocolo TCP ele trabalha, TCP não, o UDP, né? Trabalha parecido com isso, né? Ele não faz a checagem de erros no envio de informações. Então o que acontece é o que? Se houver alguma falha, né, de envio de parte da informação, pelo protocolo UDP, ele simplesmente envia o próximo segmento, né? De dados, né, sem corrigir, né, aquelas informações que foram perdidas. Os protocolos da camada de aplicação que utilizam o UDP na camada de transporte são, por exemplo, esse TFTP, que é o Trivial File Transfer Protocol, utilizando a porta 69, o SNMP, né, aquele de gerenciamento de redes, o Simple Network Management Protocol, que utiliza a porta 161, o DNS, que é o sistema de nomes de domínio, né? Que é aquilo que faz a tradução, né? A conversão dos nomes dos sites, né? Para os IPs, né? Utilizando a porta 53. E temos também o RIP, que é o Routing Information Protocol, utilizando a porta 520. Quanto ao formato do pacote UDP, nós temos essa seguinte estrutura aí, né? Com esses seguintes campos. Temos a porta de origem, que é a identificação da aplicação do transmissor, né? Aí a porta de destino, que é a identificação da aplicação no receptor. O tamanho do pacote, que é o tamanho propriamente dito do pacote UDP, né? Incluindo campos e controle de dados. Temos o CRC, que assim como no pacote TCP é o de controle de erros, né? E temos então os dados que são os dados vindos das camadas superiores, né, que serão transportados pelo pacote UDP. Bem, prosseguindo, então temos agora a camada de rede, né, a Network Layer. O protocolo que atua nessa camada na arquitetura TCP/IP é o IP. Ele controla o endereçamento e o encaminhamento dos pacotes IP na rede. Os roteadores da rede, eles utilizam, né, o endereço IP que fica no pacote IP para encaminhar esse pacote ao seu destino, né, na rede. Assim como já vimos, né, através da interligação, né, de redes diferentes. Bem, a função da camada de rede seria definir, né, como transportar dados entre dispositivos que não estão localmente conectados, ou seja, que não estão fisicamente conectados por um enlace físico ponto a ponto, né? Nós já vimos aí que é uma topologia de rede, né, ponto a ponto. Sendo assim, ela utiliza os endereços lógicos de origem e destino como os endereços IP para encaminhar os pacotes através da rede até o seu destino. Aqui nessa figura temos uma representação da camada de rede, né, dentro da pilha de camadas TCP/IP, né, sendo a camada de rede aí a segunda, né, de cima para baixo, tendo logo abaixo dela a camada de enlace, né, em conjunto com a camada física. Nessa outra imagem temos a representação do formato do pacote IP com um exemplo aí de endereço de rede de computador de origem, tá? Então a gente, como nós já vimos também em aulas anteriores, temos ali a parte que representa a rede, a parte que representa o host, né, do endereço IP, né, ali no caso do endereço IP de origem, com sua respectiva máscara de rede, né? Sendo que nessa máscara os campos que possuem o valor 255 são os que representam a identificação da rede e os campos onde tem o valor 0 são os que representam a identificação do host, né, do computador, do dispositivo, né, dentro dessa rede. Os roteadores, eles são, na camada de rede, né, os equipamentos que operam nessa camada e encaminham os pacotes IP ao longo da rede pelo endereço IP, né? Aqui nessa imagem nós temos uma representação de como que esses roteadores fazem isso. Eles estão aí interligando, né, conectando 4 redes denominadas 1, 3, 4 e 5, né? Então eles fazem essa interconexão de redes e os dispositivos nessas redes eles enviam informações para dispositivos em outras redes, identificando, né, os dispositivos de destino, né, através do endereço IP. Esse roteador faz o encaminhamento, né, dos pacotes de acordo com esse endereço IP, para qual rede que determinado pacote vai ser enviado. Bem, na camada de rede, né, também conhecida como Internet Work ou Network Layer, né, da arquitetura TCP/IP,
Nós temos protocolos que atuam no endereçamento e encaminhamento dos pacotes através da rede, tratando tanto dos endereços dos pacotes como as informações sobre problemas, né, ao longo da transmissão, além de associações dos endereços IP aos endereços de placa de rede ou MAC, né, o MAC address, endereço MAC dos computadores na rede local. Os protocolos que fazem parte da camada de rede, né, além do IP, né, que é o que nós falamos até agora, o mais importante, responsável pelo endereçamento dos pacotes na rede, são o ARP, né, o Address Resolution Protocol, que detecta e associa o endereço MAC de destino ao endereço IP do pacote, e o RARP, né, o RARP, Reverse Address Resolution Protocol, que faz o processo inverso do ARP, ou seja, por meio de um endereço MAC detecta seu endereço IP correspondente. Essa camada do modelo TCP/IP corresponde à camada de rede também no modelo OSI, beleza? Falando um pouquinho desses protocolos, né? Temos primeiro o protocolo IP, que já falamos um pouco, né? Mas vamos falar mais um pouco aqui. Ele é responsável por colocar o endereço IP no pacote que será transmitido na rede e também encaminhá-lo, né, ao longo da rede até atingir o seu destino. O protocolo IP ele não é orientado à conexão fim a fim, como o TCP, ou seja, não controla a conexão entre o transmissor e o receptor, apenas trabalha no envio do seu datagrama, né, o pacote IP, através da rede, roteando e encaminhando o datagrama em direção ao seu destino, podendo ocorrer perdas de pacotes ao longo da transmissão. Aqui vemos o formato do pacote IP, né, e podemos observar os campos de controle aí desse protocolo e os campos de dados recebidos da camada de transporte, né, que é a camada um nível acima, no qual o pacote IP transporta os dados do TCP ou do UDP. Nessa representação temos os seguintes campos aí do pacote IP, né? Temos o tipo e a versão, que vão aí a versão do protocolo, ocupando 4 bits. Temos também o tamanho do cabeçalho, né, do header, que também ocupa 4 bits desse campo. E temos a prioridade e o tipo de serviço, que ocupa 8 bits desse campo aí, né, do pacote IP. A versão atual do protocolo IP usado na internet é o IPv4. Esse campo é preenchido com os dígitos binários 0, 1, 0, 0 para especificar essa versão. O tamanho do header, né, do cabeçalho ou campos de controle, ele é especificado por uma quantidade em múltiplos de 4 bytes. O tipo de serviços indica se o pacote deve ser tratado com prioridade na transmissão ou não. Tudo isso dentro desse campo tipo e versão, tá, gente? Aí depois temos o segundo campo, que é tamanho do datagrama, né, que representa o tamanho do pacote, né, inclui aí o cabeçalho mais os dados. Ele define o número total de bytes do pacote. Depois temos a identificação do datagrama, né, que é usada para remontar o pacote IP no receptor quando ele é fragmentado. Depois temos o controle de fragmentação, que é usado se houver fragmentação do datagrama na rede. Ele identifica o número de sequência do primeiro byte desse pacote na mensagem original. Depois temos o controle de tempo, que é o tempo de vida, né? Especifica o tempo de vida do datagrama na rede. Ele indica quanto tempo o pacote é considerado válido nessa rede pela contagem do número de saltos que o pacote pode dar, o número de roteadores, né, no caso, pelo qual o pacote pode passar. Temos depois então a identificação do protocolo superior, que identifica o protocolo para o qual o pacote transporta os dados. Se for o TCP, é identificado pelo número 6. Se for o DP, é identificado pelo número 17. O próximo campo é o CRC, que é o já conhecido de controle de erros, né, do cabeçalho IP. Depois temos o endereço IP de origem, que é o endereço IP do transmissor, né, do dispositivo transmissor, assim como o endereço IP de destino é o endereço IP do receptor. Temos então um campo de opções IP para uso em testes, tá? Segurança e análise de erros na rede. Ele é um campo não obrigatório. E por último temos os dados, né, que são os dados das camadas superiores que estão sendo levados pelo datagrama IP. Existem outros protocolos também que atuam na camada de transporte e podem utilizar o IP para levar e rotear seus dados ao longo da rede. Vejamos alguns desses outros protocolos. Bem, esses outros protocolos, né, que usam o IP para levar os seus dados e números de identificação no pacote são o ICMP, o Internet Control Message Protocol, que ele é um protocolo do tipo 1, tá? Ele é identificado por esse número 1 aí.
Temos o IGRP, o Interior Gateway Routing Protocol, que é um protocolo do tipo 9. Tá? Assim como eu falei anteriormente, né, que o TCP é identificado pelo número 6 e o UDP é identificado por 17, esses números identificam esses outros protocolos aí. O ICMP, número 1, o IGRP, o número 9. Aí temos o IP versão 6, né, o IPv6, que ele é um protocolo identificado pelo número 41, né, do tipo 41. Temos o GRE, Generic Routing Encapsulation, que é um protocolo do tipo 47. O IPX-IP, que é o Internet Work Packet Exchange in Internet Protocol, que é do protocolo do tipo 111. E aí temos o L2TP, que é o Layer 2, né, Layer 2 Tunneling Protocol, protocolo do tipo 115. Algumas características básicas do protocolo IP são que a entrega do pacote IP não é garantida pelo protocolo IP, ou seja, podem ocorrer perdas de pacotes ao longo da transmissão, tá? Quem faz esse controle aí seriam outros protocolos, né? O TCP, por exemplo, é um deles. Ele é um protocolo não orientado à conexão e os pacotes podem se perder, atrasar ou ser entregues fora de ordem, tá? Utilizando o protocolo IP, né? Além disso, cada pacote pode seguir diferentes rotas, né, ou caminhos, vai depender do que o roteador calcular que é melhor, né, para aquele pacote, aquele determinado pacote. E eles têm um tempo de vida para trafegar na rede. Após que, se não alcançarem o seu destino, né, são descartados para que não fiquem vagando e ocupando recursos. Continuando com os protocolos da camada de rede, nós temos o protocolo ARP. Quando um pacote IP ele chega a uma rede local, é necessário transmiti-lo ao computador de destino. Sendo assim, nós precisamos saber o endereço físico, né, o endereço MAC da placa de rede do computador, para encaminhar o pacote IP. Para descobrir esse endereço físico, né, o MAC address do computador de destino, utiliza-se o protocolo ARP, o Address Resolution Protocol, o qual envia um pacote broadcast a todos os computadores da rede local perguntando de quem é o endereço IP. O computador com o endereço IP citado, né, ele responde informando o seu endereço físico, né, o seu endereço MAC. Dessa forma, obtém-se então o endereço físico, que é colocado em uma tabela ARP, né, uma tabela ARP cache. E aí, quando o computador precisa acessar aquele endereço IP novamente, ele já sabe, né, pela tabela a quem que aquele endereço IP vai pertencer, né? Os switches, né, fazem uso desse protocolo, né, para poderem encaminhar, né, os pacotes de dados dentro de uma rede, né, para o destino correto, né? Eles têm a tabela lá de associação, né, de endereço MAC com o endereço IP. Os computadores na rede conseguem fazer esse direcionamento apenas para o computador correto, diferente dos hubs, né, que já não possuem essa tabela ARP e enviam, né, os pacotes que chegam até eles para todos os demais computadores, né, conectados a ele, né. O outro protocolo é o HARP, né, que faz a operação inversa do ARP, ou seja, com base em um endereço de enlace da rede local, né, o endereço MAC, conhecido do destinatário, ele determina o endereço de rede IP correspondente. Por exemplo, se um computador na rede local precisa saber o endereço IP de outro computador, com base no endereço MAC da placa de rede desse computador, ele envia para um servidor HARP, que possui uma tabela de endereços IP relacionados aos endereços MAC, e pergunta qual é o endereço IP correspondente. O protocolo DHCP é uma implementação moderna do HARP. Tá? Os servidores DHCP são muito utilizados para distribuir endereço IP para todos os computadores de uma rede local, como a gente já vimos, né? E isso elimina a necessidade de configurar os endereços IP de todos os computadores de uma rede local. Os endereços IP eles são gerados automaticamente para cada computador, o que simplifica, né, o trabalho de administração da rede. Na camada de rede do modelo TCP/IP também opera o protocolo ICMP, tá? Ele é um protocolo de controle das transmissões pela rede, enviando mensagens de erro para o transmissor quando algum pacote apresenta problema na transmissão. As mensagens do protocolo ICMP elas são carregadas em um pacote IP e enviadas de volta ao transmissor informando o que ocorreu, por exemplo, destino não alcançado, né, não alcançável, tempo excedido, pedido de submáscara, pedido de endereços, etc. É o famoso ping, né, que a gente faz, né, utilizando, por exemplo, no Windows, o comando ping no CMD, né, no prompt de comando.
Então é o ping, né, que a gente pede, solicita, né, para fazer sobre um determinado endereço IP é realizado através desse protocolo ICMP. Continuando com as camadas, né, do modelo TCP/IP, nós temos a camada de enlace de redes, né, em inglês aí Data Link Layer, ou interface de rede, ou ainda acesso à rede, tá? Os protocolos dessa camada eles são responsáveis pelo controle da transmissão no meio físico. Em redes locais, o protocolo de controle e acesso ao meio físico, nesse caso o cabo de rede Ethernet ou o barramento da rede local, é o Ethernet CSMA/CD. A forma de operação desse protocolo é descrita na norma I3E 802.3, tá? Um documento, essa norma. Ele fica armazenado na placa de rede instalada no computador e controla a transmissão e a recepção dos dados em um cabo Ethernet. O endereço de encaminhamento dos dados nessa camada é o MAC, Media Access Control, da placa de rede, pelo qual se localiza o computador de destino na rede local. Aqui nessa imagem temos uma representação, né, da camada de enlace e física, né, com os componentes para as redes locais e para as redes WAN. Para as transmissões a longa distância, as redes WAN, né, os frames Ethernet da rede local são enviados ao roteador, que funciona como um gateway padrão, né, um default gateway da rede. Ou seja, ele encaminha os dados para as redes externas. O roteador então transmite os dados por um canal de comunicação externo, utilizando HDLC, PPC ou Frame Relay, que vimos na primeira aula desse segundo bimestre, aliás, na segunda aula, né? Que são protocolos da camada de enlace em redes WAN, ou seja, controlam a comunicação, né, em enlaces ou conexões físicas entre os roteadores ao longo de redes WAN. Falando um pouco sobre o protocolo Ethernet CSMA/CD, temos que em redes locais a comunicação entre as placas de rede dos computadores é controlada, né, exatamente por esse protocolo, pelo Ethernet CSMA/CD, responsável por transmitir e controlar os dados no barramento de uma rede local. E aí entende-se por barramento, tá, o meio físico de transmissão da rede local, que pode ser um cabo de rede, um cabo coaxial ou até mesmo um switch. Aqui nessa imagem temos uma representação da comunicação entre duas placas de rede pelo barramento de uma rede Ethernet. O protocolo de enlace aí no caso é o Ethernet CSMA/CD. Esse protocolo é especificado pela norma I3E 802.3. Ele detecta e corrige erros na transmissão e controla o fluxo de dados na rede local. Na arquitetura de TCP/IP, o protocolo Ethernet ele carrega em seu quadro o pacote IP que vai ser entregue a outro computador ou roteador. Por sua vez, o pacote IP carrega o segmento, né, o bloco de dados do protocolo TCP, que vai ser entregue à aplicação no computador de destino. Essas normas, tá, gente, que eu tenho falado aqui durante a aula, tá, são possíveis de encontrar até na internet, tá? Só pesquisar lá, né? Por exemplo, essa I3E 802.3, né? Você encontra lá todas as especificações dela. Bem, aqui nessa imagem temos a representação do formato de um frame, né? Um bloco ou quadro de dados Ethernet 3E 802.3, que transporta pelo barramento da rede local os dados vindo da camada de rede, né? Aqui é a camada, né, acima, a camada superior. Os campos contidos aí nesse frame, né, nesse quadro, são os seguintes. O preâmbulo, que é o campo com os controles do protocolo CSMA/CD, tá no caso, né, para um frame Ethernet CSMA/CD 802.3. Aí temos o endereço de destino, né, que é o endereço da placa de rede do receptor, né, o endereço MAC. Temos então, também o endereço de origem, que é o endereço MAC do transmissor. Depois o tipo de frame, que especifica, né, o tipo de frame, como dados, controle ou outro. Aí temos os dados propriamente ditos, que são os que vêm da camada superior, né, que estão sendo levados pelo frame. E por último temos um FCS, o campo FCS, que é de controle de erros na transmissão. Quando os dados são transmitidos para fora das redes locais, ou seja, transmissões à distância por meio de redes externas, redes WAN, normalmente feitas por roteadores, utiliza-se linhas de comunicação de dados das empresas de telecomunicações e protocolos de enlace como o HDLC e o PPP para o transporte dos dados através dos meios físicos externos. Prosseguindo com os protocolos, temos o protocolo PPP, né, ou Point to Point Protocol, né, que
que é um protocolo de enlace utilizado na transmissão de dados em redes WAN. Na arquitetura TCP/IP, ele transporta os pacotes IP que saem do roteador para outro roteador, por exemplo, em meios físicos de transmissão como o LP, link, canal ou circuito de transmissão de dados, que são meios de transmissão aí, tá? Em uma rede WAN. O protocolo PPP é normalmente usado nas conexões de escadas telefônicas de usuários a provedores de internet, estabelecendo a comunicação e autenticando o usuário no provedor por meio do protocolo PAP, Password Authentication Protocol, né? Protocolo de autenticação de senhas, enviando também ao usuário o endereço IP que será utilizado. Nessa imagem temos a representação da comunicação entre dois equipamentos por meio de uma rede WAN. Nesse caso, os protocolos de enlace utilizados são o HDLC em um trecho e o PPP em outro aí, né? Bem visível, né? Ambos protocolos de enlace para acesso à rede. Temos agora aqui o formato do frame, né? O quadro PPP com seus campos de controle aí. O primeiro campo é o flag de início, que indica o início do frame. A maioria desses campos tem valores padrões, tá? Sendo que para o flag de início é esse valor aí, 0 seguido de 6 uns e terminados com 0, em hexadecimal 7E. Aí temos o campo de endereço, ele não é usado, mas o valor é sempre esse que está mostrando aí, 8 dígitos iguais a 1, em hexadecimal FF. Temos o campo de controles, que também não é usado, mas o valor é sempre 6 zeros seguidos de 2, 1, em hexadecimal 03. Depois temos a identificação do protocolo, que identifica o protocolo que está sendo transportado, né? Vindo da camada superior. Depois temos os dados transportados, também vindos da camada superior. Em seguida o CRC, né, que é a verificação de erros. É um valor calculado na origem por um algoritmo com base nos dados do frame e recalculado no destino com base nos dados recebidos. O resultado calculado no destino deve ser igual ao enviado pela origem. Caso contrário, significa que ocorreram erros na transmissão e o frame deve ser retransmitido ou descartado, né? Já falamos sobre isso antes. Por último, temos o flag de final, que indica o final do frame, cujo valor é sempre esse aí, 0 seguido de 6 uns e terminado com 0, assim como o flag de início. Como último protocolo que queremos ver aqui, né? Nós já até vimos um pouco sobre ele, da camada de enlace, é o protocolo HDLC. Ele é um protocolo semelhante ao PPP, utilizado para transporte de dados pelo meio físico em redes WAN. O formato do frame HDLC é análogo àquele PPP, tá? Bem, muito parecido. É um protocolo muito utilizado na conexão entre roteadores em rede WAN para transportar pacotes IP vindo da camada de rede. Nessa figura aqui, o protocolo HDLC ele leva os pacotes para serem transportados através de uma rede X25 ou Frame Relay, que possuem sistemas de empacotamento, né, e endereçamento internos, pelos quais levam os dados de um ponto de entrada a outro ponto de saída em uma nuvem. Observe na figura que os pacotes IP são transportados em frames HDLC até serem entregues ao roteador de destino que vai extrair, né, esse pacote IP. Para finalizar, temos a camada física, né, que no modelo TCP/IP atua em conjunto com a camada de enlace, apesar de estarmos estudando elas aqui meio separadas, elas atuam em conjunto, tá? São como se fosse uma camada só. Ela é composta por hardware, especificações e características dos equipamentos, conectores, cabos e demais características físicas. Os protocolos e as definições da transmissão de dados em cabos de redes locais da internet são normatizadas por especificações do I3E, tal como I3E 802.3/10 base T, para transmissões em cabos de par trançado a velocidade de 10 megabits por segundo, e o I3E 802.3U/100 base TX para transmissão em cabos de pares trançados a velocidade de 100 megabits por segundo. Bom, finalizamos aqui então a nossa aula de hoje, assim como esse conteúdo, né, de protocolos da arquitetura TCP/IP. Assim como na semana passada, eu deixei uma atividade que vocês devem responder algumas perguntas relacionadas à aula e depois enviar essas perguntas respondidas lá no tópico do AVA correspondente, né? Contar como atividade valendo visto. E amanhã, conforme o cronograma previsto, né, que eu passei na primeira aula, na nossa primeira aula, vou passar um trabalhinho, tá, relacionado a esses primeiros conteúdos que nós vimos nesse segundo bimestre.
para então darmos prosseguimento na semana que vem ao conteúdo de endereçamento IP na arquitetura TCP/IP. Obrigado por acompanhar a aula até aqui. Não deixem de responder a atividade no AVA e até amanhã na nossa próxima aula. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou qualquer outra coisa relacionada, podem entrar em contato comigo através do chat no AVA ou do WhatsApp.